Queridos, eu vos saúdo com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele disse: a minha paz vos dou, e não a vos dou como o mundo a dar. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o rei da paz, ele é a paz. Estou muito grato a Deus por todos vocês que estão inscritos neste humilde canal. Divulgue esta palavra, compartilhe, porque esta palavra tem poder. E no finalzinho desta mensagem, eu estarei fazendo uma oração por todos nós. Quero vos convidar para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas. No capítulo 5 e o verso de número 20, vamos ler, que está escrito: E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Verso 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Aleluia! Queridos, esta ocasião aconteceu em Cafarnaum. Jesus estando em Cafarnaum, onde Mateus escreve dizendo que era a cidade de Jesus, sua cidade. E Jesus estando em Cafarnaum em casa, a multidão o cercou ali, porque a fama de Jesus percorria as aldeias, as cidades circunvizinhas, porque Jesus curava os enfermos, Jesus dava visão aos cegos, Jesus dava audição aos surdos, Jesus dava voz ao mudo, Jesus levantava os paralíticos, leprosos e ressuscitava os mortos. Então a fama de Jesus corria e todos queriam ver Jesus. Segundo alguns historiadores diz que cerca de quase 10.000 pessoas seguiam a Jesus Cristo. E eles souberam que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, e a multidão ali cercou Jesus. Veja bem que a Bíblia registra em Lucas, onde lemos, que estavam ali os escribas e os fariseus, vindo ali da Judeia, vindo da Galileia, vindo de Jerusalém e das aldeias circunvizinhas para ver Jesus, ouvir Jesus e pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus, ele é o homem perfeito, o homem infalível, que não tem falha, não existe falha, não contém falha. Ele é verdade, ele é verdadeiro, ele é puro, ele é santo, ele é o único e o verdadeiro Deus, ali Deus personificado. Glória a Cristo Jesus. E quando Jesus estava em casa, que a multidão queria ouvir, chegam agora 4 homens. Marcos escreve que 4 homens traz um paralítico deitado numa cama, e eles subiram ao terraço da casa, porque a multidão era muitos, e eles não conseguiam adentrar a porta. E eles sobem no terraço da casa, descobrem a casa, tira o telhado da casa e coloca ali aquele paralítico no meio, aonde estava Jesus, porque Jesus, ele gosta de estar no meio. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o meio. Ele é a coluna da igreja, o meio. Jesus gosta de estar no meio. E o interessante é que quando Jesus estava ensinando ali daquela multidão, em que aqueles 4 homens, ele começa a destelhar a telha, Jesus não se incomoda e começa ali a anunciar, ali a ensinar a respeito do reino. E a Bíblia registra que Jesus, vendo a fé deles, eu observo aqui que Jesus não estava nem vendo a fé do paralítico, mas a fé daqueles 4 homens. Eu posso dar nome àqueles 4 homens. Primeiro, fé. Segundo, persistência. Terceiro, coragem. Quarto, esperança. Aleluia. Você sabia que para nós seguir a Cristo Jesus,
temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito no livro em Hebreus. Nós temos que ter fé. A fé para se aproximar de Deus. O homem, para chegar até Jesus, é preciso ter fé. Segundo, para você caminhar com Jesus, precisa ter persistência. Precisa, porque o céu é tomado à força. O céu está lá, mas temos que conquistá-lo, tomá-lo à força. Por isso que temos que ter persistência. Segundo, para seguir a Cristo, para andar com Jesus, precisamos ter coragem. Coragem de renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar a carne, renunciar tudo aquilo que nos cerca para nos afastar de Jesus. Quarto, precisamos ter esperança, a esperança em Cristo Jesus, que Ele disse que foi para o céu preparar-vos lugar para onde Ele esteja, nós estejamos também. E Ele disse, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu dando o nome a esses 4 homens que destelharam a casa e que colocou o paralítico ali no meio. E Jesus vendo a fé deles, e Jesus olha para o paralítico e diz, homem, perdoados são os teus pecados. Jesus, ele não só estava interessado em curar aquele homem daquela doença física, mas ele queria curá-lo da doença espiritual que é o pecado. O pecado nos rodeia, o pecado nos cerca. Tem pessoas que vivem mergulhadas no pecado, saturada no pecado. Aí chega Jesus com seu poder sarador, milagroso e diz, perdoados são os teus pecados. Porque todos nós cometemos pecados. Pecamos em ações, pecamos em pensamentos, pecamos em obras, mas está o restaurador, está o justificador, está aquele que pega o seu pecado, que ainda que seja mais vermelho que a escarlata, ele faz ficar mais alvo do que a neve, mais branca do que a pura lã. Assim o Senhor Jesus faz-nos ser purificado. E Jesus, querendo curar aquele homem do seu pecado físico e do seu pecado espiritual, Jesus olha para ele e diz, homem, os teus pecados são perdoados. Mas estavam ali os fariseus. Quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Os fariseus, eles eram os principais das seitas dos judeus, eram influentes entre os judeus, eram aqueles que rigorosamente queriam que cumpriam a lei, rigorosamente. Eles estavam ali para que o cumprimento da lei fosse rigorosamente a lei de Moisés. E quem eram os escribas? Os escribas eram os compiladores da lei, os intérpretes da lei. Eles eram aqueles que ensinavam a lei, eram aqueles que interpretavam a lei mosaica. E eles estavam ali, e com razão, porque eles conheciam a lei de Moisés. Aí Jesus brada e diz, homem, perdoados são os teus pecados. E eles começam a razoar em seu coração, dizendo, que homem é este? Comete blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Mas eles esqueceram que ali estava o próprio Deus personificado, porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, o homem perfeito que nunca pecou, nasceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo e está lá na glória, o Deus santo intercedendo por nós e estando conosco até a consumação dos séculos. Aí Jesus, como Deus, conhecedor dos pensamentos, porque Ele é o Deus da onisciência, conhece o pensamento, somente Deus prescruta o pensamento humano, somente Deus conhece o pensamento do homem e dos inimigos, dos demônios, somente Deus, porque Ele é o Deus da onisciência. E Jesus, no meio daquela multidão, e os fariseus, e os escribas, e os doutores da lei, aqueles que interpretavam a lei com razão, dizendo que homem é este que comete blasfêmia, dizendo que perdoa pecado. E Jesus disse, homens, por que
dizeis coisas dos seus pensamentos, porque razoais dos vosso coração. Eu imagino que eles começaram agora a ficar perplexo em ouvir Jesus falar assim. E ele diz: qual é o mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Se Jesus perguntasse para mim: Moisés, qual é o mais fácil? Eu dizia: Senhor, me pergunte qual é o mais difícil, porque para mim é difícil perdoar pecado. Para mim é difícil mandar um paralítico andar, um defunto voltar a viver, curar um cego de nascença. Para mim é difícil. Mas por que Jesus ele pergunta qual é o mais fácil? Porque para Jesus tudo é fácil. Para ele é fácil tocar num defunto e o defunto voltar a viver. Para ele é fácil. Depois um defunto, depois de 4 dias enterrado, já no estado de putrefação, e ele chamar o defunto e o defunto voltar a viver. Para ele é fácil curar leprosos que viviam afastados da sociedade, e ele tocar no leproso, abraçar o leproso e fazer o impuro se tornar puro, porque o puro tocou no impuro e o puro se tornou puro. Para ele tudo é fácil. E ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados. Ele perdoa teu pecado hoje. Ele arranca o teu pecado hoje. Ele deixa o teu pecado mais alvo do que a neve hoje. Porque nós somos pecadores. Existe a diferença dos pecadores redimidos e os pecadores que estão mergulhados no pecado. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias, por ações e pensamentos, mas Ele é aquele que nos redime, nos restaura, nos justifica por meio do seu sangue, por meio do sacrifício do Calvário que Ele fez na cruz por nós, e Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, queridos. Jesus é o restaurador. Jesus é aquele que sara, é aquele que modifica, porque o sangue de Jesus, ele purifica o homem do pecado. Ele arranca o câncer, ele arranca a AIDS, ele arranca a pandemia, ele arranca aí você que está internado com esse Covid-19. Ele é aquele que restaura, se você crer. Ele te tira desta cama, ele te sara, porque ele é o Senhor, médico dos médicos por excelência, e não tem doença do fio do cabelo à planta do pé que ele não arranque, porque ele é o Senhor restaurador. E além do mais, ele perdoa teus pecados, assim como perdoa o meu, e perdoa ainda, porque sou falho, sou pecador. Mas Ele nos faz cidadão do céu. Ele tem morada no céu para nós, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E nesta hora de oração aqui, de mensagem, eu quero orar por todos vocês. Foi essa palavra que ardeu no meu coração, porque Ele perdoa pecados. E Ele disse àquele paralítico: pega a tua cama, levanta-te e anda. O paralítico pegou a cama, levantou e saiu andando pelo poder sarador do doutor Jesus Cristo. Queridos em Cristo Jesus, muito grato a Deus por esta palavra. Saiba que Jesus, Ele perdoa pecado. Saiba que Jesus cura, assim como curou aquele paralítico, dizendo: filho, tendes de bom ânimo, toma a tua cama e anda. E ele diz para você da mesma forma: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, levanta-te desta cama e sai, no nome de Jesus Cristo. Queridos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu fiz aqui algumas anotações, e eu quero mandar um abraço especial ao Neilson, lá da Secretaria de Segurança Pública em Maceió. Neilson, você e seus amigos, receba um abraço em Cristo Jesus, da pessoa do presbítero Moisés. Quero mandar um abraço especial ao Antônio, servo de Deus, que está sempre conosco.
aqui no nosso canal, nos dando aquela força. Obrigado, Antônio. Quero mandar um abraço a Carla Lima. Quero mandar um abraço à irmã Salete. Irmã Salete, gostei do seu canal, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço a Rosana Maria, que é a esposa do irmãozinho, ao nosso irmãozinho, diáconozinho Israel. Quero mandar um abraço ao Paulo Brito, Beth Soliver, receba aí um abraço. Eu quero mandar um abraço especial aqui também a Valéria da Costa, Nitiele Moreira, Lucivânia, lá da Igreja Assembleia de Deus da Formosa, Maceió. Quero mandar um abraço aos meus campanhas da turma 197, turma 298, a qual servimos junto. Eu quero mandar um abraço aí ao Walter CBBP. Quero mandar um abraço ao culto dos campanhas lá. Eu quero mandar ao Nascimento. Receba meu abraço aí, Nascimento, conhecido como Capitão Nascimento. Quero mandar um abraço ao Rony lá em Recife. Quero mandar um abraço ao Capelão Belmiro lá em São Paulo. Ao Diácono Kleber lá de Recife, Naldo lá de Natal, Rio Grande do Norte. A Mauri lá de Pernambuco. Quero mandar um abraço ao Capelão Anderson também lá de Natal. Quero mandar um abraço ao Lucena. Quero mandar um abraço especial aos pastores agora. Quero mandar um abraço aos meus amigos pastores, pastor Lucas Pontes. Receba aí meu abraço. Quero mandar um abraço também ao pastor Severino lá de Suzano, São Paulo. Ao seu filho, pastor Roberto, lá também de São Bernardo do Campo. Quero mandar um abraço lá em Suzano para o presbítero Tadeu, meu nobre amigo. Quero mandar um abraço ao suboficial Milton, pastor Edivan, pastor Juscelino lá de Rondônia, pastor César, pastor Manuel Filho, meu nobre pastor. Quero mandar um abraço ao pastor Pedro Nogueira. Pedro Nogueira, receba meu abraço em nome de Jesus. Eu quero mandar a todos os obreiros em Porto de Pedras, a todos quantos estamos juntos nesta pandemia, orando para que Deus venha passar. E você que foi acometido, creia que o Senhor Deus pode nesta hora te curar. Eu quero mandar um abraço também ao Tonhão, meu amigo Tonhão, ao Elias em Porto de Pedras, Tecorato. Eu quero mandar ao profeta Isaías. Quero mandar um abraço a Luzia Moraes. Quero mandar um abraço a todos, Sargento Fidelis. Receba meu abraço lá na Paraíba. Receba aí um abraço a todos. Eu quero mandar um abraço ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. A todos, receba um abraço aí em nome de Jesus Cristo. Agora, vamos orar. A Bíblia registra que a oração da fé cura o enfermo. E se tiver cometido pecado, será perdoado. Isso se você crê. Vamos orar? Você que foi acometido dessa terrível doença Covid-19, creia agora que o Senhor pode entrar nas suas veias, nas suas narinas, nas cordas vocais, no seu pulmão e arrancar este vírus para a honra e a glória do nome dEle. Vamos orar? Fecha seus olhos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, ó Deus supremo dos mais excelentes céus, ó Deus Criador do universo, ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó Deus Santo e Magnífico, a qual Tu és o nosso Deus. Entra agora no lar, Senhor, desta pessoa que está assistindo esta mensagem, está ouvindo esta palavra. Pai, restaura do fio do cabelo a planta do pé. Entra com a Tua cura, Senhor. Eu reconheço as minhas fragilidades e reconheço, Deus, a minha pequenez. Mas sei que Tu és grandiosíssimo, que Tu és o médico por excelência, que Tu és o perdoador de pecados. Perdoa agora, Pai. Cura agora, restaura. Abençoa os meus amigos, todos quantos estão inscritos, todos quantos estão ouvindo esta palavra. Seja abençoado por Ti, restaurado. Entra com providência, cura, perdoa, traz de volta para a Tua casa, Papai querido. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva.
compartilha e dá glória comigo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.